Informado. CBN Campinas, 99,1. Agora, 3 horas e 43 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta segunda. E olha, o governo federal já anunciou uma proposta para colocar fim ao saque aniversário do FGTS. Essa mudança altera aí o acesso a esse benefício e o projeto deve ser enviado ao Congresso em novembro, depois das eleições. O ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, já confirmou que essa autorização aí para mudança foi dada pelo presidente Lula, encerrando então a modalidade de saque aniversário, que depende ainda dessa aprovação do Congresso. Sobre isso, a gente conversa agora com o Gilmar Afonso Rocha Júnior, ele que é advogado e especialista em direito do trabalho e também processo do trabalho, vai explicar melhor para a gente o que pode impactar aí para os trabalhadores com essa mudança. Gilmar, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, doutor. O primeiro impacto que a gente pode notar com essa sinalização do governo é a questão de que o FGTS volta a atender à sua finalidade originária, que é garantir o acesso ao saldo àqueles trabalhadores demitidos sem justo motivo, que hoje em dia não está acontecendo mais, porque a grande maioria da população é adepta ao saque aniversário e quando é demitido injustamente não consegue acessar o saldo por estar bloqueado, justamente por essa opção pelo saque aniversário. Doutor, e com isso também, né, a gente tem hoje acessos, por exemplo, até a antecipações, né, desse saque aniversário para quem faz a adesão, os bancos antecipam esse saque como uma forma de empréstimo, isso também deve ser encerrado com essa mudança proposta pelo governo? Exatamente, isso também será encerrado com a proposta do governo, inclusive uma grande preocupação que o governo sinalizou é justamente os juros que têm ocorrido em cima desses adiantamentos, e o saldo fica bloqueado durante anos em virtude disso. E o governo também trouxe soluções, porque tem muita gente que está utilizando isso como um complemento de renda, o que já não é certo do ponto de vista financeiro, mas trouxe como crédito consignado. Hoje isso existe para o funcionário público, que é aquele desconto direto na folha de pagamento, que vai passar a atender também ao funcionário da rede privada. Doutor Gilmar, já chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, final do telefone 5477. Quem tem o saldo pode sacar o restante após essa lei ser aprovada? No caso do saque aniversário, aí ficaria retido, né? No caso, assim que essa lei for aprovada ou submetida à aprovação, ela vai vir com os termos exatos modulando os efeitos dela, demonstrando que a aplicação é imediata ou não. Mas adianto que também já foi sinalizado que aqueles que aderiram ao saque aniversário e fizeram antecipação, esse saldo vai permanecer bloqueado até fazer essa quitação com o banco. Afinal, foi assinado um contrato entre a pessoa e a rede privada para poder fazer essa antecipação. Bom, então, doutor, mesmo se for aprovado pelo Congresso aí o fim do saque aniversário, para quem já antecipou uma parte por meio desses créditos, né, desses empréstimos, esse saldo fica bloqueado, como você explicou, mas o restante, então, não pode ser sacado em caso de demissão, algum caso de emergência também, porque tem algumas questões que são previstas em lei que também possibilitam esse saque, além dos casos de demissão, né? Exatamente. No caso, para ficar melhor explicado, esse valor que não está comprometido pelo adiantamento, ele poderá ser sacado se cumprir outras hipóteses. E como você adiantou, existem outras, como, por exemplo, atingir 70 anos, no caso de aposentadoria. No caso, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de calamidade, também é possível ter acesso a esse saque. Tem essas outras modalidades, além do saque e rescisão. E para compra de imóveis também, né? Financiamento de imóveis, aí continua liberado, isso não muda. Exatamente. Inclusive, o Ministério da Economia sinalizou que isso vai trazer grande impacto, porque em virtude desse comprometimento com a antecipação, as pessoas pararam de utilizar o saldo da FGTS até para amortização de imóvel. E agora pode acabar que o pessoal volta a utilizar para essa finalidade. Doutor, sobre essa mudança também que foi anunciada, um outro ponto é a questão do crédito consignado, como você citou no início, né? Então, o que deve mudar se essa proposta for aprovada em relação ao crédito consignado? Quem vai poder obter isso, né? Vai ter um juro menor também para o trabalhador? Como é que vai funcionar aí essa mudança? Eu confesso que como a declaração ainda é um pouco, vamos utilizar o termo precoce, ainda não tem muito estabelecido. Sim. Mas já foi adiantado, por exemplo, que pela Caixa
que vai haver a apresentação desse crédito consignado com menor juros do mercado. Claro que cabe a cada trabalhador avaliar se realmente é isso que acontecerá. Mas aí tem que analisar cada condição estabelecida para ter acesso a esse crédito consignado e saber se realmente vale a pena. Tem um ouvinte criticando bastante aqui essa decisão de acabar com o saque aniversário. Isso tem a ver também, até creio que nas entrelinhas, você já tenha respondido, doutor Gilmar, mas tem a ver também com gastos do governo, né? E a gente sabe que se não tiver o saque, tem mais dinheiro em caixa para poder manter o fundo de garantia? Tem essa questão, porque a Caixa e o próprio governo, como a Caixa é vinculada ao governo, fica com esse dinheiro retido para fazer a administração dele. Só que foram divulgados dados, por exemplo, foi liberados tantos milhões em virtude do saque aniversário e com isso soltou no mercado esses valores, só que foi possível observar que foi mais do que o triplo do valor liberado que permaneceu bloqueado em virtude da injusta demissão. E esse trabalhador não teve acesso a esse valor para poder estar ali protegendo ele nesse momento de vulnerabilidade. Então é esse o objetivo de estar voltando ele somente no caso de saque e rescisão, aquelas outras hipóteses emergenciais, que é cumprir a finalidade para que a lei foi criada. Afinal, o próprio nome diz, é um fundo de garantia, não é voltado à complementação de renda. Doutor, chega uma outra dúvida aqui do nosso ouvinte, o Luciano, que participa pelo WhatsApp da CBN. Ele fala o seguinte: para quem foi demitido e tem o valor retido sem estar bloqueado por antecipação, o que muda nesse caso, né? Se for aprovada a proposta? Certo, se for aprovada a proposta, vai ser automaticamente alterado para o saque e rescisão. Se ele sofrer alguma rescisão antes de alcançar o prazo de 3 anos sem contribuição para aquela conta, ele vai poder sacar. Agora, se ele atingir os 3 anos sem estar movimentando aquela conta, ele também poderá sacar, independente de estar ali na modalidade do saque aniversário até mesmo. Só para... Claro que ainda não foi aprovado isso, né? Depende de sanção, mas deve ser automático também o fim do saque aniversário assim que ele for aprovado. A pessoa não vai ter que ir até a Caixa para pedir para não sacar mais, né? Porque não faria sentido, né, doutor Gilmar? Exatamente. Eu entendo que essa lei deverá vir com um prazo ali para ela entrar em vigor, normalmente 90 dias, e entrando em vigor, a partir daí, automaticamente já vai ser excluído isso do aplicativo. Hoje em dia, o pessoal realiza a opção pelo saque aniversário ou saque rescisão através de um aplicativo de celular, que é vinculado ao FGTS. Então, acredito que essa opção já vai ser automaticamente excluída e quem adere ao saque aniversário alterado para o saque rescisão de forma automática. Bom, quero agradecer aqui a participação do Gilmar Afonso Rocha Júnior, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho e também processo do trabalho, explicando para a gente aí essa possível mudança, né, o possível fim do saque aniversário do FGTS, projeto que deve ser enviado então ao Congresso em novembro, logo depois das eleições. Doutor, muito obrigada, pelas explicações aqui para a gente, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, uma ótima tarde para vocês e fico à disposição. Muito obrigado. Vamos agora ao intervalo, 3h52.